Eu tenho o maior orgulho de ter o apoio do presidente Lula. Eu não escondo quem está comigo. Aliás, o nosso governo, nesses 10 meses, conseguiu reduzir o desemprego aos menores índices desde 2015, baixar a inflação, quem vai no mercado vê isso, e conseguiu retomar vários programas sociais. Eu, inclusive, participei ativamente como vice-presidente da comissão mista da retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que voltou a construir moradia no Brasil. Aliás, um tema muito importante para São Paulo. Então, eu estarei com o Lula estará nos apoiando na campanha. Agora, do outro lado, nós temos uma situação muito curiosa, porque parece que o bolsonarismo vai ter 2 candidatos em São Paulo. Um candidato raiz, que defende tudo aquilo que o Bolsonaro acredita, que é o Ricardo Salles que está aqui debatendo comigo, e o bolsonarismo Nutella, que é o prefeito Ricardo Nunes, que é aquele que votou no Bolsonaro, fica se humilhando atrás do apoio do Bolsonaro, mas tenta se vender como alguém de centro. Agora, independente dos apoios, Basília, o que eu quero na eleição do ano que vem é discutir os problemas e os desafios da cidade de São Paulo, que, aliás, são muitos. E não ficar repetindo polarizações ideológicas, mas debater de forma séria, como eu fiz, inclusive, todos se lembram, na última eleição, quando fui para o segundo turno com o Bruno Covas. Nós fizemos um debate que ficou reconhecido como um debate civilizado, como um debate sério. Eu espero que dessa vez, e particularmente o atual prefeito, que herdou a cadeira do Bruno, tenha a mesma dignidade que o Bruno Covas, para não baixar o nível no debate e discutir os grandes temas de São Paulo. É sempre bom manter o nível. Eu já peço aqui um acordo entre os senhores, da gente respeitar ali o tempo de parte a parte. A gente vai entrar daqui a pouco nesses assuntos mais específicos da cidade, como transporte, saúde, educação. Para abrir mesmo, eu trato da polarização que a gente vai ter no mínimo de Boulos e Salles, e para muitos, talvez eu esteja aqui na tela com um representante de Lula e um representante de Bolsonaro. É isso, deputado Ricardo Salles? Quem fala aqui é Lula e Bolsonaro ou é Boulos e Ricardo Salles? Veja, Basília, boa tarde a você, boa tarde ao Boulos e a todos que estão nos assistindo. De fato, a polarização, como você colocou, ela prevalece. Ela prevalece por uma razão simples. Há 2 mundos em disputa. O mundo representado pelo que é o presidente Lula e com ele está o Guilherme Boulos, e por outro lado, aquele que é representado pelo presidente Bolsonaro e todos aqueles que defendem o setor privado, o direito de propriedade, a meritocracia, a eficiência, o combate à corrupção, né? E o que nós vimos na última eleição de 2022 e que certamente respinga na do ano que vem, 2024. Né? Todo aquele discurso, olha, o amor venceu, o Brasil está de volta, faz o L, etc. E o Brasil não está bem. Eu ouvi o Guilherme Boulos dizendo aqui que o Brasil está avançando. Não está bem. A economia não está bem. Vários problemas de segurança no Brasil inteiro não estão bem, sobretudo por causa dessa mentalidade frouxa, né? Muito flexível, que vem, o mau exemplo vem de cima no governo Lula. Por outro lado, no governo Bolsonaro, e nós precisamos sempre lembrar isso, caiu muito a criminalidade no Brasil. E a cidade de São Paulo vive essa epidemia de falta de segurança pública, reflexo, dentre outros motivos, dessa visão equivocada, frouxa, que criminaliza a polícia e infantiliza o bandido. Essa é a visão da esquerda. Nós estamos vendo isso acontecer. E o reflexo que isso traz para o comerciante, para os moradores, para as pessoas mais humildes que vão no ponto de ônibus e dizerem, olha, com o Bolsonaro a gente tinha uma esperança de ter segurança no país. Do jeito que está, é ladeira abaixo. Não é só na Bahia, não é só no Rio de Janeiro, é aqui em São Paulo também. Então, acho sim que há de fato 2 mundos em contraste, 2 visões diferentes, e a população da cidade de São Paulo vai aplicar essas visões aos diferentes temas que a elas forem submetidos, como você bem colocou. Veja, Basília, nós precisamos fazer aqui em São Paulo o que se fez, por exemplo, em Nova York com tolerância zero. Aplicar as leis com rigor e, por outro lado, do ponto de vista econômico, para que essas pessoas que foram, inclusive muitos com as suas famílias, para a rua porque não tem oportunidade de trabalho, não tem uma questão econômica favorável que os coloca nessa situação. Então são problemas distintos. De um lado, uma situação econômica, que a prefeitura pode, junto com o governo do estado e com o governo federal, ajudar. Desenvolver frentes de trabalho, ter uma política de moradia mais eficiente e, para isso, respeitar também a possibilidade das regras de mercado, fazendo com que haja um dinamismo do centro da cidade e de outras regiões, sem que você tenha que espalhar essas pessoas em moradias, em centros de residência, cada vez mais longe do centro da cidade. Mas um problema gravíssimo que precisa ser enfrentado é aquele decorrente do tráfico de drogas e da criminalidade também nas ruas. Se nós continuarmos infantilizando o consumo de drogas, como se fosse uma mera questão de escolha pessoal, sem ter uma política muito firme com isso. Eu sou favorável à internação compulsória daqueles que estão numa situação de vício, que não tem mais capacidade de escolha, de discernimento. Eu hoje cedo, por acaso, vinha para cá assistindo um vídeo de uma loja que foi invadida na rua Santa Efigênia, né? E foi invadida justamente por aquele pessoal daquele movimento do crack que estava ali. Olha, isso é uma questão de polícia, não é uma questão só econômica. É uma questão de polícia, nós temos que ter pulso firme. Tirar essas pessoas de lá, criar um local para que elas sejam recuperadas. Ah, mas eles querem ficar na rua. Não tem querer ficar na rua.
vai ter que sair de lá, vai ter que se submeter ao tratamento. Para isso é preciso conversar com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Tribunal de Justiça, com todas as autoridades encarregadas de enfrentar este problema, que a sociedade paulistana não é obrigada a conviver com isso como se fosse um direito natural a pessoa ficar na rua consumindo droga, como se fosse uma questão meramente uma questão de liberdade de ir e vir. Não é só isso. É preciso ter uma postura muito firme em relação a toda essa questão de moradores de rua, de um lado, no aspecto das drogas, e socialmente e economicamente para as famílias que foram empurradas para essa situação. Deputado Boulos, como o seu mundo resolveria este problema, que é de todo mundo aí em São Paulo, independentemente do lado político? Vocês podem ter visões diferentes quanto à solução disso, mas ambos concordam que é um problema de São Paulo. O senhor tendo a sua história ainda associada com movimentos de moradia, então acho que é uma questão chave também no seu discurso. Como que o Boulos resolveria isso? Olha, Basília, quem ouve o Ricardo Salles falando, dá a entender que a Cracolândia começou em 1º de janeiro desse ano. Dá a entender que o problema de segurança pública no Brasil é desse governo, enquanto as pessoas sabem que isso vem de longe, lamentavelmente, até pela aplicação de soluções demagógicas, que lidam com o medo natural da população. Lógico, é lamentável ver uma farmácia sendo saqueada, como foi há 2 meses, ou uma loja na Santa Ifigênia, como foi hoje, e esse é sim um tema de segurança pública. Mas a solução demagógica, que já foi aplicada, aliás, tem sido aplicada pelo governo atual, que é falar, joga bomba, joga bomba, joga bomba. Qual foi o resultado? Pergunte para os comerciantes da região da Santa Ifigênia e da Cracolândia se melhorou. Pergunte para os moradores da região da Luz se melhorou. Não melhorou, a Cracolândia só se espalhou pelo centro de São Paulo e a cidade inteira sabe disso. Nós não vamos resolver isso com um discurso fácil, com palavra de ordem. Nós vamos resolver isso com soluções efetivas. Primeiro, você colocou muito bem, Basília, população em situação de rua não é a mesma coisa que Cracolândia. Eu estava outro dia no Mercado da Lapa e vi um senhor que queria comprar algo no mercado, ele chegou com uma nota de R$20, um morador de rua, perguntando, posso entrar? E mostrando a nota. A atendente falou, pode, claro. Ele falou, é que às vezes acham que só porque a gente mora na rua a gente é nóia, a gente é bandido. E não é. Nós temos 53 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. E esse é um problema humanitário. Esse é um problema que se resolve com política habitacional, com acolhimento humanizado dessas famílias, com geração de emprego e renda, o que passa, inclusive, por essa solução. Você tem que dar oportunidade alternativa para as pessoas. Crie frentes de trabalho para cuidar da zeladoria de São Paulo. Coloque essas pessoas que estão morando na rua, eu tenho certeza, ninguém vai recusar. As pessoas não estão na rua porque querem, porque acham bom. Aliás, só quem não conhece a realidade do problema de moradia do sem-teto pode acreditar num absurdo desse. Eu conheço políticas de habitação, passei os últimos 20 anos na luta no movimento de moradia, conheço essas pessoas não por estatística, por dados, de forma fria, conheço por nome muitas delas. Então é importante a gente ter uma solução efetiva. Na Cracolândia, passa sim, óbvio, por segurança pública. E aí é importante ter esse reconhecimento do Salles, porque essa é hoje uma responsabilidade constitucional do governo do Estado, do Tarcísio, que ele apoiou como governador do Estado. É importante a gente trazer essas responsabilidades. Mas passa também por saúde pública, levando CAPs móveis para aquela região. Passa também para que a gente possa ter acolhimento de moradia. Eu queria só terminar, Basília, mencionando o seguinte. A gente vê no discurso dos bolsonaristas uma fala constante sobre invasão, querendo distribuir a fake news de que o movimento de luta por moradia invade casa. O movimento dá casa para as pessoas, é importante dizer. Quem invade, aliás, são eles, como fizeram no dia 8 de janeiro, quebrando a sede dos 3 poderes após invadir cada uma delas. É importante a gente ter em mente que greve é resultado de falta de diálogo, de falta de negociação. E foi isso que aconteceu. Aliás, o sindicato propôs ao governador do estado que, ao invés de fazer a paralisação, pudessem fazer o protesto naquele dia, liberando as catracas. E não foi aceito pelo governo, depois a justiça também recusou, mas o governo poderia ter feito essa negociação. Agora, o tema da mobilidade em São Paulo é muito grande e muito grave por conta das distâncias. Nós temos uma distância tremenda entre o local de moradia da maior parte dos trabalhadores, que está nas periferias, e onde há geração de emprego, que é no centro. Para que você tenha uma ideia, nós temos a média na região da República, na Barra Funda, de 400 empregos para cada 100 habitantes. Se você for na região de São Mateus, cidade de Tiradentes, no extremo leste, tem 8 empregos para cada 100 habitantes. Então isso gera deslocamentos pendulares na cidade nos horários de pico, cria um problema que é ambiental, com emissões de carbono, que é um problema social, a mobilidade, o trânsito, tudo isso. Então nós temos que investir no transporte sobre trilhos, naturalmente, metrô, monotrilho, todas as cidades globais, as grandes metrópoles do mundo fizeram isso com peso. Nós temos que investir em corredores de ônibus, e aí é lamentável que a meta da atual gestão fosse fazer 40 quilômetros de corredores e fizeram apenas 4, e nós temos que integrar modais de transporte. Isso é essencial, né? Essa ideia de transporte público, basta olhar as cidades do mundo que o fizeram e fizeram com sucesso. Agora, por último, Basília, em relação ao segundo tema que você colocou, que foi as parcerias da prefeitura, olha, existem parcerias e parcerias. Existem parcerias que funcionam, onde o Estado não chega.
que ajudam a gerar serviço público eficiente na ponta, né? Por exemplo, na educação infantil, com organizações, creches conveniadas, em que pese problemas pontuais ligados ao atual prefeito, inclusive, conseguiu-se zerar a fila da creche a partir disso. Agora, você mesma deu o exemplo dos cemitérios. É uma vergonha o que foi feito na privatização do serviço funerário. Aumentou 400% o preço de um velório, de um enterro. A morte foi tratada como negócio, penalizou os mais pobres ao custo do lucro de algumas empresas. E o pior, o serviço piorou na própria manutenção e zeladoria dos cemitérios. Isso não sou apenas eu que estou dizendo. O próprio Tribunal de Contas do município fez um relatório diagnosticando e propondo revisões na parceria. Basília, eu quero disputar a Prefeitura de São Paulo, porque eu quero que a cidade que eu vivo, que eu nasci, seja uma cidade mais humana e mais moderna. Não dá para a gente aceitar que a cidade mais rica da América Latina, que tem um orçamento de 110 bilhões ao ano, tenha criança revirando lixo para poder comer. Tenha mais de 50 mil pessoas morando nas ruas. E veja, uma cidade mais justa é também uma cidade mais segura. Senão a gente só enxuga gelo. É lógico que nós temos que ter políticas de segurança pública e a cidade não pode se omitir. Mas não dá para a gente imaginar que nós vamos ter uma desigualdade no padrão da África do Sul e uma segurança no padrão da Noruega. Isso não existe, isso é se iludir, isso é se levar por demagogia. Dar oportunidades e combater a desigualdade, fazer uma cidade mais humana é essencial. E também uma São Paulo mais moderna. São Paulo merece estar na lista das cidades mais sustentáveis, mais inteligentes do mundo. Eu tenho ido conhecer experiências. Fui a Santiago, me reuni com a prefeita que trabalha o ônibus elétrico, fui conversar isso com o BNDES, eletrificação da frota. Estou indo a Paris conversar com a prefeita Anne Hidalgo. Cidade mais inteligente é cidade que reduz distâncias, conhecer experiências internacionais e tirar São Paulo da situação que está hoje parada no tempo. Mais humanidade e mais modernidade para a maior cidade do Brasil.